Nos últimos anos, a estética deixou de ser um assunto exclusivamente feminino. Cada vez mais os homens estão procurando os procedimentos estéticos para suavizar marcas de expressões e até rejuvenescer o rosto. O que antes era deixado em segundo plano, hoje passa a ser visto como uma forma de cuidado com a autoestima, sempre com atenção para resultados naturais e equilibrados. Atualmente, os protocolos priorizam o equilíbrio, evitando excessos e preservando a naturalidade do rosto. Eu converso agora nesse espaço tão bacana sobre procedimentos estéticos com o Dr. Felipe, ele que realiza procedimentos estéticos de harmonização facial, né, em vários homens aqui em todo o nosso estado também. Felipe, como é que você buscou, como é que você pode falar sobre em relação a esse aumento, essa procura dos homens por procedimentos estéticos? Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Então, né, a gente consegue ver que no decorrer dos anos, né, com a constante informação, né, e a questão da prevenção, né, que a gente sabe que o quê, né? Hoje em dia, tanto a saúde como um todo, como a estética, né, a gente sabe que hoje está sendo mais informativo do que antigamente, né? Então, cresce sim, né, a constante demanda da informação, né, e os homens, né, cada vez mais, né, estão buscando esses procedimentos. Antigamente era um procedimento que era muito deixado em segundo plano, né, principalmente pelos homens, né, e de repente um grande público, né, eram as mulheres, e hoje em dia a gente consegue ver esse constante aumento. A gente sabe que é um procedimento que o quê? Que vai melhorar a autoestima, que vai trabalhar a autoconfiança, né, tanto pessoal como profissional, certo? E aí, nos homens, né, a gente vê muito procura por botox, por preenchimentos faciais, né, e de forma natural e sutil, certo? Hoje em dia a gente sabe que o botox, propriamente dito, ele vai trabalhar na prevenção, certo? Quanto mais cedo fizer, melhor, né? Estamos numa geração onde as pessoas elas pensam em envelhecer bem, certo? Não é como antigamente que de repente a gente precisaria formar um vinco, de repente precisaria estar com aquele rosto caído para poder fazer um procedimento. Hoje em dia o quê? Tudo é pautado na prevenção. Então a partir de 25 anos de idade, já é indicado que os pacientes já comecem a fazer esses procedimentos preventivos para que consigam envelhecer bem, né? Para que cheguem aos 50 anos de idade, né? Bem consigo os mesmos e de forma natural, né? Também temos os preenchimentos faciais, né? Principalmente os homens, para melhorar a questão de traços de cansaço, certo? Melhorar os contornos faciais, né? Em relação a essa procura, você percebeu que os homens, em qual faixa etária, estão mais procurando procedimentos? Hoje já vemos uma faixa etária mais jovem, né? De homens, né? Que nem eu falei, né? Com constante informação, né? Hoje os homens mais jovens já estão buscando fazer procedimentos, certo? Então, uma média de 25 a 45 anos é o grande público que nos procura. E esses procedimentos estéticos, eles têm duração de quanto tempo? Se forem os botox, a toxina botulínica, o botox, geralmente tem duração média de 4 a 6 meses. Né? Então, o paciente vai fazer mais ou menos uma média de quê? 2 sessões de toxina por ano. Se forem os preenchimentos faciais, dependendo do tipo de preenchimento, nós teremos mais ou menos uma duração de 12 a 18 meses. Felipe, em relação aos homens que procuram, né, existe muito esse tabu ainda, né? Eu acho que antigamente os homens não procuravam porque ainda existe esse preconceito de o homem se cuidar também, mas como é que você avalia hoje? Ainda existe, né, mas hoje diminuiu bastante. Hoje diminuiu bastante, não existe. Tem, mas assim, bem pouco, né? Às vezes chega aqui um paciente mais resistente, só que aí quando a gente começa a esclarecer um pouquinho, ver como realmente funciona, né? E a gente sabe que o quê? Hoje em dia não se tem mais uma harmonização antigamente, aquela harmonização exagerada, né? Hoje em dia é prezado, principalmente pelos pacientes, aquela naturalidade, né? Quando começou a harmonização, aquele boom da harmonização, a gente viu o quê? Aqueles rostos, né, bem cheios, aqueles rostos quadrados, né? E hoje em dia já é uma coisa que não é muito prezada, até mesmo pelos pacientes e também pelos profissionais, né? Sempre naturalidade. De você ter os seus traços, porém, apenas realçados, né? E melhorando só a questão dos sinais de cansaço. Em relação ao procedimento, como é que é feito? Quando o paciente chega até você, existe uma conversa antes, como é que funciona cada passo para poder, de fato, fazer a aplicação do procedimento? Então, primeiramente, o paciente precisa se ver em si, né, que está envelhecendo, que se incomodar com aquelas rugas, e aí, posteriormente, o quê? Ele vai nos buscar, né, iremos traçar um perfil desse paciente, né, iremos fazer uma anamnese, onde iremos recolher todas as informações referentes à saúde, né, hábitos de vida, para a gente conseguir alinhar, de repente, quais os procedimentos que nós iremos indicar para esse paciente, como um todo. E, posteriormente, né, caso o paciente esteja apto nessa anamnese, nós conseguimos fazer em consultório mesmo. Conseguimos fazer sobre anestesia local, super simples. Antes de iniciar qualquer procedimento, é realizada uma avaliação detalhada.
Esse momento é fundamental para compreender as queixas, expectativas e objetivos do paciente. Com certeza, né? Hoje em dia a gente vê uma distorção também muito grande psicológica nos pacientes. Às vezes tem pacientes que chegam aqui, né, com fotos, assim, cara, a boca de tal ator, quero tal coisa, a gente sabe que o quê? Que cada anatomia de cada indivíduo precisa ser respeitado, né? Então não adianta de repente o paciente chegar aqui e trazer a foto de tal pessoa, porque cada pessoa tem seus traços individuais, né? Então a gente precisa ajustar sempre a questão psicológica, né, do paciente. Entre os procedimentos mais procurados estão o Botox e os preenchimentos faciais, que têm funções diferentes e são indicados conforme a necessidade de cada paciente. Então, depois que o procedimento é feito, ele pode ser desfeito? Por exemplo, ficou muito exagerado, o paciente viu que ficou muito exagerado, as pessoas começaram a comentar também. Ele pode ser desfeito? Pode sim. Hoje em dia, o ácido hialurônico, né, quando aplicado, né, caso o paciente não se identifique, ele é totalmente reversível, certo? Temos uma enzima aqui no consultório, né, que é a hyaluronidase, e que caso de repente não se identifique com tal procedimento, consegue ser degradado automaticamente quando aplicado. O procedimento masculino, ele tem alguma diferença do feminino em relação ao produto, até mesmo a execução do procedimento? Geralmente os homens, né, eles prezam mais o quê? A busca mais dos homens é o quê? É mais a questão de preenchimento de mandíbula, certo? É um preenchimento de olheira, algum botox, né? Já as mulheres, né, a gente de repente o quê? Vai prezar mais por lábios, né? Mais por definição do malar, certo? Existe também de repente alguma quantidade específica de homens e mulheres que a gente vai fazer, então sim, existe uma diferença assim entre homens e mulheres na realização do procedimento. Para quem já faz procedimentos estéticos há algum tempo, como o Antônio, o incômodo com rugas e marcas no rosto foi o principal motivador. Ele buscou os procedimentos como forma de se sentir melhor ao se olhar no espelho e, desde então, mantém os cuidados todos os anos. E vamos conversar com quem realiza o procedimento estético há muito tempo, procura essa melhor estética masculina. Vou conversar com Antônio Júnior. Antônio, você realiza o procedimento estético há quanto tempo? Há uns 3 anos, na verdade 3 anos, né? Comecei, o primeiro que eu fiz eu tinha 34 anos, hoje eu tô com 37, então nesses últimos 3 anos eu tenho feito pelo menos uma vez por ano. Algumas vezes eu fiz 2 vezes também. Quando você começou a procurar esse procedimento estético, por quê? Teve algum motivo em relação, você se olhava no espelho, queria uma melhor imagem? A gente se olha no espelho, né? Começa a notar as rugas, a flacidez na pele, e aí com 34 anos eu já notava que isso tinha bastante e isso me incomodava um pouco. E aí eu procurei um local para fazer e desde então tenho feito todos os anos. Em relação ao que você faz, geralmente é o quê? Você faz harmonização, faz preenchimento? Geralmente eu faço Botox, né? Que é a toxina botulínica, que é mais na região da testa, os pezinhos de galinha, a glabela. E esse ano, especificamente, eu procurei para fazer também um pouquinho de harmonização, mas algo bem natural, né? Só para melhorar um pouquinho do contorno da mandíbula. Mas, no geral, é Botox. Em relação ao procedimento, depois que foi realizado, o que você viu ao se olhar no espelho, você gostou do primeiro, a aparência que você viu na primeira vez? De imediato, quando a gente faz, a gente fica um pouco desconfiado de que não vai dar certo, né? Mas depois de 3 dias parece que a mágica surge e a gente fica feliz da vida, né? Diminui as rugas, diminui as expressões e você aumenta a sua autoestima e você vê que vale a pena. Além disso, também tem um público, né? As pessoas olham assim pra você e dizem, tá mais bonito também. Como você se sente, que as pessoas veem, os amigos, família também. Eu acho que o resultado é rápido em relação ao que as pessoas te elogiam também, né? Tem essa parte também do reconhecimento por parte das pessoas, que reconhecem e de fato dizem, nossa, tu não tá envelhecendo, tu tá novo, tá conservado, como a gente fala aqui, né? Mas, então, enfim, é isso. A gente realmente recebe esse feedback das pessoas. Antônio, a rede social, você acha que foi também um dos motivos que os homens estão mais cuidadosos, procurando mais procedimentos estéticos? Sem dúvida. A disseminação na internet, nas redes sociais, as publicações
fazem com que a gente possa se conscientizar e realmente quebrar um pouco do tabu, né? E até criar coragem também para fazer. Você falou um ponto muito importante em relação ao tabu. Ainda existe esse certo preconceito, digamos assim, das pessoas, mas como é que você driblou isso, né, digamos assim, e de fato foi buscar o procedimento estético? Sim, existe sim um tabu e aí eu considero um tanto forte ainda, principalmente quando você fala que fez algum tipo de procedimento de harmonização em si, né, para mudar algum contorno do rosto. E as pessoas ficam um pouco receosas, dizendo que você mudou muito, mudou bastante, esse tipo de coisa. Mas aí vai de cada um, tem que fazer algo bem natural. Eu acho que o meu é muito natural. Algumas pessoas nem percebem, assim, que não percebi que você fez. Mas outras realmente, quem é mais atento, mais detalhista, vai perceber. Mas enfim, existe sim um tabu, mas ao longo do tempo eu acredito que vai ser cada vez mais quebrado, né? Vai diminuir bastante. O que importa também é que a gente se sente bem, né? Você hoje está uma pessoa feliz com seus procedimentos. Sim, com certeza. Se olhar no espelho e ver que você está mudado, está do jeito que você queria, que pensava, sem dúvida a melhor coisa. O resultado pode ser percebido logo após o procedimento. A adaptação acontece de forma natural e a satisfação reflete diretamente no aumento da autoestima. That wide band of fairly heavy snows. Now what will happen each time that you see the frontal system on there, that begins at 6 o'clock in the morning, and then you'll see the cloud pattern move until 2 o'clock this afternoon. So as of Felipe, em relação à naturalidade do procedimento, né? Geralmente é muito importante, porque as pessoas às vezes têm medo de fazer para não ficar muito diferente do que seu rosto é. Como é que você preza sobre isso? Então, né, como eu falei, hoje em dia, né, até mesmo os pacientes, eles prezam, né, eles já falam que, olha, eu não quero mudar muito, eu quero apenas, né, passar aquela imagem de que eu estou mais ou menos descansado. Então aí a gente faz o quê? Né? A gente sempre trabalha com cautela, certo? A gente faz aquela construção, né? Hoje não é aquela coisa você colocar, né, o produto de uma vez só e de repente já é o resultado final, certo? A gente vai fazer a construção, a gente vai construindo, né, vamos colocar 1 ml, 2 ml, e aí até que de repente a gente consiga chegar naquele ponto em específico, certo? Além da realização do procedimento, os cuidados no pós-operatório também são essenciais para garantir um bom resultado e a segurança do paciente. Quais são os procedimentos pós-procedimento, em relação ao cuidado, em relação a pegar muito sol, isso também influencia no resultado? Então, né, os cuidados a gente sabe que é primordial para que a gente consiga ter excelência nos resultados, certo? Então, a gente sabe que se for fazer um preenchimento, a gente sabe que os 3 primeiros dias geralmente é mais comum o paciente ele ficar um pouco mais inchado, certo? Então, é tranquilo, às vezes os pacientes ficam, vou ficar assim, eu estou inchado. Os 3 primeiros geralmente vai ficar mais inchado, porém o resultado final de cada preenchimento, certo? O inchaço final geralmente é os primeiros 15 dias, certo? Onde o paciente ele vai ter, né, aquele realce maior com relação à questão da aplicação do produto. Com relação ao Botox, a gente pede o quê, né? Para o paciente passar 4 horas sem baixar a cabeça, se for deitar, vai colocar um travesseiro, 24 horas sem atividade física, evitar aquele sol muito excessivo nos primeiros dias, certo? Felipe, em relação ao procedimento, me diz uma coisa, dói, não dói, como é que os pacientes... Porque tem muita gente que tem aquele medo, né, de fazer devido à dor, dói ou não dói? Assim, né, a gente vai usar agulhas, porém o quê? Todo feito sobre anestesia local, certo? Hoje a gente usa, para fazer toxina botulínica, com as agulhas bem finas, certo? Então é um procedimento minimamente invasivo e com um baixo limiar de dor, né, mas a gente tenta fazer com que o paciente ele sinta o máximo de conforto possível no procedimento. É importante também, nessa busca pela melhor estética, a procura por profissionais de excelência, né, que tem toda essa bagagem, digamos assim, profissional, né, Felipe? Isso, então é sempre importante você buscar ser profissional, né, ver ali a formação, ver ali, né, os seus trabalhos, certo? Conhecer para que você consiga, né, se tratar, né? Doutor Felipe, em relação à diferença do Botox para a harmonização facial? Então, uma dúvida muito comum, né, dos pacientes, né, a diferença entre o Botox e a diferença dos preenchimentos faciais, né? O Botox ele vai atuar o quê? Nas rugas, né, onde realiza a movimentação. Já os preenchimentos ele vai trabalhar o quê? Em profundidade, ele vai volumizar onde ele é aplicado, né? Então, o Botox geralmente a gente coloca o quê? Nas rugas da testa, glabela, pés de galinha, né? Em alguns pontos aqui que de repente puxam a face para baixo, certo? E o preenchimento a gente vai trabalhar em quê? Em aumento de queixo, em preenchimento do bigode chinês, do malar, pré-maxila, certo? Então o Botox ele trava a musculatura e o preenchimento ele volumiza, né? Pontos que a gente de repente quer evidenciar mais nosso rosto. O Botox e o preenchimento, ali você consegue ver o resultado em quanto tempo? Geralmente o preenchimento a gente consegue ver o resultado imediato, certo? Porém a gente sabe que o quê? Vai ter o período de inchaço, que geralmente nos primeiros 3 dias fica mais evidente. 15 dias é o resultado final do inchaço. Já o Botox, ele começa a agir com 3 dias, resultado final 15 dias, né?
Felipe, qual mensagem podemos deixar para os homens, né, que estão procurando essa melhor estética para esse 2026, né, batendo na porta aí o ano novo? Eu acredito que vai aumentar ainda mais essa procura pela melhor estética, né? Então, né, que vocês venham e façam seus procedimentos, né? Que vocês envelheçam bem, que envelheçam com naturalidade, certo? E que se sintam bem consigo mesmos.